Boa tarde. Agora sim, não liga ainda, desculpa. Vamos então dar início... Ai, que grande voz. Vamos então dar início a esta sessão. Vou primeiramente passar aqui a palavra ao editor e depois direi algumas palavrinhas, está bem? Ora, muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Associação 25 de Abril por nos ter cedido aqui o espaço para a apresentação aqui da obra do poeta António Vera. Eu quero fazer também um agradecimento especial a todas as pessoas que contribuíram para a feitura deste livro, desta obra especial. Eu quero também dar uma palavra de apreço à doutora Maria José Martins de Azevedo, que teve a grande ideia de fazer esta obra e teve uma grande ideia de fazer uma obra dedicada ao seu pai. Estou sem palavras, e o nosso agradecimento da Calçada das Letras por ter colocado a chancela da Calçada das Letras na obra. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vou passar já. Muito obrigado a todos. Ok. Bom, então, posto isto, eu é que tenho que agradecer a todos que estão aqui neste dia tão quente. Depois de tanta chuva, um dia tão quente, custa tanto a subir a calçada, a toda a vossa presença, a amizade, a cada um de vós estou muito reconhecida. Hoje é um dia especial para mim porque trata-se de celebrar o centenário do nascimento do meu pai, que foi, em boa verdade, no ano de 23, já estamos no de 24, mas disseram-me, felizmente, que eu tinha um ano para festejar, porque supostamente eu já tinha querido ter isto pronto o ano passado, em setembro, mas era impossível. Tivemos 2 anos sem fazer mais nada a não ser corrigir, procurar, investigar, pôr em ordem, organizar, abrir pastas, vasculhar, aborrecer-nos todos uns com os outros, porque nunca nada estava como deve de ser. E houve aqui algumas pessoas que eu tenho que agradecer muito especialmente. José Fernando Tavares, que organizou a obra, que incentivou desde o primeiro momento e que é o ensaísta principal que se debruçou sobre a obra do meu pai e que me apoiou em toda a linha neste trabalho. Quero agradecer também ao Julião Bernardes, poeta, onde é que ele está ali atrás, que fez um primeiro esboço, foi descobrir os poemas que estavam dispersos em jornais, em revistas literárias, e foi à Biblioteca Nacional e ajudou nessa investigação, nesses primeiros passos, que foram muito difíceis. Agradecer também ao Simeon e à Ana Passarinho, que começaram logo a pôr em PDF. Isto está a fazer barulho, não está para vocês? Está a fazer barulho, eu afasto-me. Que puseram logo em PDF a obra e começaram a dar corpo à obra. Eu vou desligar isto. Começaram a dar, estou perfeitamente, começaram a dar corpo à obra ao transformarem a obra em documentos escritos, porque nós, enquanto não conseguíamos ver o documento escrito em Word, quase que não acreditávamos que aquilo ia surgir, que ia nascer mesmo. Agradecer a uma pessoa muito especial que está aqui, que é o meu amigo Arnaldo Salles Gomes, que está aqui escondidinho, mas que foi a primeira pessoa que me ajudou no trabalho de escrever à máquina os poemas do meu pai. Porque ele escrevia, depois passava à máquina e depois era preciso alguém que juntasse tudo para a publicação dos primeiros livros. E, portanto, a primeira vez que o trabalho foi vertido para livro foi pelo trabalho, através do trabalho do Arnaldo, que também era grande amigo. E agradecer aos amigos da Tertúlia que o acompanharam e que estão aqui presentes. Bem como aos meus queridos amigos da psicanálise e da psicoterapia,
que são amigos para a vida e familiares, que também tenho aqui a honra de ter dois familiares presentes. Então, vou passar aqui ao nosso amigo José Fernando Tavares, que esteve a estudar, conceber um texto que ele nos vai ler. Está bem? Vou passar. Então, boa tarde. Não vale a pena ligar isso. Ouve-se bem atrás? É melhor. Bom, eu escrevi um pequeno texto para apresentar, portanto, esses 2 volumes que são lançados hoje e fiz uma pequena reflexão, enfim, da maneira como se fez e daquilo que resultou da publicação desses 2 volumes. Bom, eu vou ler o texto porque não tenho muita vontade em falar, portanto vou fazer a leitura daquilo que eu escrevi. Bom, então eu comecei por dizer: creio que todos sabemos ter a experiência da criação poética como intuito principal, a sua contribuição para determinar aquilo a que podemos chamar os caminhos da perfeição humana. Queremos salientar, desse modo, a relação que o homem sempre manteve com a dimensão divina da existência. Servimos-nos dessa expressão particularmente sugestiva do professor Fernando Melo Moser, por ele utilizada a propósito da intencionalidade criadora de alguns grandes autores do humanismo quinhentista britânico, particularmente de Thomas More e de Shakespeare, como elemento inspirador para a nossa breve reflexão acerca das razões e dos motivos da publicação da obra completa de um autor de língua portuguesa praticamente desconhecido, quase anónimo, não apenas para o público leitor em geral, mas também para os escassos leitores dessa ancestral forma natural de literatura que é a poesia. Referimos-nos a um poeta do século XX, cujo nome literário é António Vera, um autor que se revelou na poesia e também em alguma prosa de ficção na década de 1950, através da sua colaboração em pelo menos 4 publicações, 2 delas estritamente ligadas à poesia, sendo as outras 2 dedicadas ao pensamento filosófico, doutrinário e cultural na sua generalidade. No que respeita às primeiras, referimos às revistas Távola Redonda e também a revista Árvore, e no que respeita às segundas, referimos às revistas Atlântico, que é uma revista luso-brasileira, e a Seara Nova. Portanto, esta última tem-se mantido miraculosamente ativa até ao presente. Poderia o poeta ter participado noutras publicações de idêntica qualidade e prestígio se a polícia política e as obrigações profissionais o tivessem permitido? Só nos últimos anos do século que o viu nascer é que António Vera viria a retomar a sua atividade regular em diversos órgãos de comunicação de índole literária e cultural, devido ao incentivo não apenas da sua filha, mas também dos seus novos amigos poetas e amantes da poesia, os quais viriam a formar e a consolidar a tertúlia Rio de Prata. Esse foi um acontecimento decisivo para a aparentemente escassa produção poética de António Vera. Dizemos aparentemente, mas na verdade não foi bem assim. António Vera nunca abandonou o seu impulso criador, não apenas na intrínseca intencionalidade da sua natural vocação, mas também no modo de vida que escolheu, exercendo uma extraordinária missão humanitária de dimensão global, pois estendeu-a, por força das circunstâncias, a quase todos os cantos do mundo, enquanto representante do governo português para os assuntos da imigração.
ajudou o poeta muitas centenas de pessoas a terem uma vida com melhor qualidade, quer no que dizia respeito às condições da viagem, na logística dos grandes navios, quer no que respeita ao seu acolhimento nos países onde tinham escolhido viver. Queremos acreditar que a sua dimensão humanística, enquanto amante da poesia, muito contribuiu para o difícil desempenho dessa tarefa hercúlea realizada no interior dos navios, entre o seu solitário camarote de oficial da Marinha Mercante e a azáfama dos convés, por entre o burburinho ansioso das partidas e das chegadas a novos e variados destinos. À semelhança do que nos diz o escritor francês Custine, no seu relato de viagem à Rússia nos finais do século XIX, em missão diplomática, o drama é a viagem e não o seu destino. António Vera deve ter-se apercebido muito cedo dessa realidade que é hoje um lugar quase comum, a de que é na viagem propriamente dita e não no seu destino final que se realiza o que é mais importante. Referimos-nos à consumação dessa outra viagem interior, mais profunda e mais enigmática, que ultrapassa a mera travessia dos oceanos, talvez o melhor simulacro do ilimitável espaço sideral. A sua longa experiência de navegador, pois o poeta foi, afinal, um navegador por dever de ofício, fê-lo converter-se num verdadeiro argonauta do século XX, revivendo as emoções experimentadas por dois sábios que marcaram o mundo ocidental. Referimos-nos ao mítico Ulisses, concebido pelo gênio de Homero, e o poeta Luís de Camões, também ele um sábio no seu tempo, o eterno apaixonado pela beleza exótica da mulher de outras paragens, que se fez transportar mais do que uma vez na carreira da Índia, e numa delas em direção ao seu frutuoso exílio. Dir-se-ia que António Vera também se exilou dentro de si próprio durante os cerca de 40 anos da sua experiência marítima, supostamente longe da pátria e do convívio com os poetas da sua geração, embora o seu exílio se tivesse convertido num work in progress, comprometido com o estudo que lhe era proporcionado pelas excelentes bibliotecas existentes nos grandes navios da América Latina. Se Camões reviveu por si próprio a experiência iniciática de Vasco da Gama, convertendo-a no tema principal da sua epopeia, também o poeta navegador António Vera recebeu os louros dessa iniciação à grande sabedoria do mundo e fê-lo refletir na sua poesia, aquela que veio a criar algum tempo depois do final da grande viagem, que foi, afinal, toda a sua existência, fundindo-a nessa outra manifestação existencial, que é a experiência do ato poético e da sua inevitável emergência. À experiência que António Vera revelou enquanto homem do mundo, que viveu para o mundo, aliada ao honesto estudo de que nos fala Camões, temos que acrescentar a sua profícua experiência amorosa que as viagens também lhe proporcionaram. Diríamos que foram essas as três grandes fontes que aproximaram o poeta da figura mítica de Ulisses, o sábio grego, no dizer de Camões, convertendo-o num argonauta do seu tempo. Esse mesmo tempo que é também e ainda o nosso tempo, bem como num verdadeiro humanista, à maneira dos grandes criadores do quinhentismo europeu, cujas personalidades auguraram atingir a perfeição humana através das possibilidades ilimitadas que lhes eram facultadas
pelo poder da própria razão. A posse da razão conferiu a esses homens a capacidade para escolher o caminho que entendiam ser o mais certo para alcançar a perfeição das suas vidas, até mesmo nas circunstâncias em que corriam o risco de enfrentar o cadafalso. A tentação de comparar alguém, devido ao seu virtuosismo individual, a um príncipe da Renascença, tornou-se igualmente um lugar comum e, por esse motivo, não o aplicamos a António Vera de uma forma direta, mas temos a considerar que alguma coisa ficou desse humanismo florescente que veio a projetar-se na poesia surgida em Portugal na primeira metade do século XX e que se espelhou na sua geração, uma geração que já não se identificava inteiramente com o modernismo dos de Orfeu, nem com o panfletarismo ideológico da poesia neorrealista. Se lermos com alguma acuidade a poesia surgida nas revistas supramencionadas, por exemplo, a Távola Redonda, a Árvore, ou outras mais fugazes, como os Cadernos do Meio-Dia ou Notícias do Bloqueio, onde António Vera não chegou a colaborar, verificamos que existe nessa poesia algo que aponta para o ressurgir de um novo humanismo, uma nova maneira de erguer o homem à sua dimensão simultaneamente racional e emocional, sem com isso pôr de lado essa dimensão divina que sempre lhe assistiu ao longo da história da poesia europeia. O princípio da liberdade, essa ilimitada liberdade de contemplar o mundo de acordo com os parâmetros de uma visão individual, constitui um meio eficaz para escapar às malhas de uma censura demasiado arraigada à denúncia direta dos problemas sociais, dos problemas do abuso de poder e da riqueza, bem como a questão das limitações impostas à própria condição humana. Essa fuga à censura, a aceitação pacífica, sem deixar de ser vigilante, do que estes jovens poetas vinham pronunciar, era o resultado de uma estética nova, inteiramente baseada no ensaio de uma inocência quase naïve, inscrita na bonomia das imagens, na limpidez da palavra, no seu encantatório e velado sortilégio, uma bondade que consegue enternecer o coração mais duro ou deixar indiferente aqueles que dificilmente conseguem compreender a linguagem simbólica das coisas e dos seres. Entre estes jovens poetas contam-se os nomes de David Marão Ferreira, de António Manuel Couto Viana, de Eugênio de Andrade, de José Terra, de Raul de Carvalho ou de Luís Amaro, entre outros que a história da poesia portuguesa não esqueceu totalmente, mas com quem o poeta privou de perto em alegre encantamento juvenil e pleno de esperança, com exceção de Eugênio de Andrade, que ele não conheceu. A variante surrealista veio acentuar essa consciência de uma liberdade ilimitada num tempo de repressão em torno das ideias e das doutrinas políticas, princípio que foi igualmente continuado pelos poetas da geração de 60 até à Revolução de Abril. A poesia de António Vera comungou desse princípio associado a uma bondade supostamente inocente, enaltecendo as pequenas e as grandes alegrias do mundo através de uma dor velada, uma dor que se aceita com a bondade de uma alma pura, exatamente como ele a tinha. E há um aspecto fundamental que é necessário acentuar. A poesia que foi cultivada nesta geração de ouro possui uma característica que lhe é comum, embora nem sempre posta em evidência. Referimos-nos à sua íntima intencionalidade de expressar a própria nobreza da razão através da expressão estética. Essa mesma nobreza que Shakespeare cultivou na arte poética das suas criações dramáticas,
uma elevação e uma nobreza mental que outros humanistas do século XVI, como Erasmo, Francis Bacon ou Thomas More, também cultivaram. Essa crença num pensamento elevado era compreendida como um dom que permitia ao homem faculdades quase ilimitadas, aproximando dessa dimensão divina herdada do pensamento medieval. Para António Vera, bem como para os poetas portugueses da geração de 1950, Deus era uma crença vã, mas não no seu subconsciente, sobretudo porque se sentiam os criadores absolutos de uma poesia nova, o que significava que os atributos próprios do divino não lhes seriam inteiramente estranhos. Essa é, porém, uma característica de todas as gerações. António Vera regressou a casa em 1988. As grandes viagens transatlânticas da imigração haviam cessado em 1975. A sua missão estava cumprida, mas o poeta continuava a contemplar o horizonte marítimo e chorava de saudade. Essa saudade que a tradição poética portuguesa sempre utilizou, ora como tema, ora como motivo, na evolução das suas propostas e do seu pensamento estético. Era tempo de retomar esse filão que havia ficado interrompido, um filão poético intermitente que também havia conhecido o seu episódio trágico, com a perda de uma mala cheia de poemas numa troca de camarote no navio Eugênio C, no porto de Génova, acervo que o autor previa publicar em livro no ano seguinte. Muitos desses poemas foram recriados de memória e constituem uma parte substancial do conteúdo do seu primeiro livro, publicado em 1988, intitulado Cursivo Menor. Se não tivesse sido o estímulo da sua filha, talvez esse livro não tivesse visto a luz do dia, para usarmos mais um lugar comum. Nesse primeiro livro, o poeta englobou também os primeiros poemas que havia publicado nas revistas literárias da sua juventude, formando esse livro, desse modo, um círculo perfeito para recomeçar uma fase prolífica da sua criatividade, da qual resultaram 11 volumes, sendo o último de publicação póstuma, também por iniciativa da sua filha Maria José, livro que o autor havia deixado preparado e sugestivamente intitulado Apostila, portanto um acréscimo ao que está feito, publicado em 2015, 3 anos passados o seu falecimento. O aparecimento de Cursivo Menor traz consigo não apenas o fechar de um ciclo inspirador, que forma um arco temporal de cerca de meio século, mas também representa uma tomada de posição muito particular face aos princípios dessa perfeição humana que os poetas do seu tempo celebraram de uma forma não declarada, subreptícia. António Vera vem assumir-se como homem na inteireza das suas imperfeições. Esse cursivo menor é uma tomada de posição perante a própria pequenez humana, uma expressão de humildade e de despojamento neste livro enunciado de forma direta e desassombrada. A criação poética é aqui assumida como a expressão de uma consciência que vem desmistificar ou simplesmente alterar essa dimensão supostamente sagrada, muito próxima do divino, que é assumida tacitamente no vasto conspecto de todas as artes, com a ressalva máxima para a arte da poesia. Seja como for, o resultado final de uma obra nunca deixa de ser a consequência da sua busca. A busca dessa ansiada perfeição que a poesia procura como senda e como destino. Basta para isso que essa obra seja o testemunho de uma existência exemplar, não obstante as grandes limitações do humano. No caso de António Vera, a obra que nos deixa,
agora publicada integralmente em 2 volumes em edição monumental, mais uma iniciativa da sua filha Maria José, é o testemunho de uma vida inteiramente dedicada à causa humanitária, circunstância inspiradora, embora nem sempre visível, dessa atividade nobre, firmada na dita razão nobre, tão cara a um pensador do humanismo como foi Erasmo, dito de Roterdão. Para que esta edição monumental se tivesse tornado uma realidade e assumido as características de uma edição crítica, foi necessário estabelecer a fixação do texto, sempre acompanhada pelas respectivas anotações, feitas a partir não dos originais manuscritos que o autor destruiu, mas sim a partir das anotações manuscritas do próprio autor, feitas à margem das edições originais. Entre essas anotações, contam-se as possíveis variantes que poderiam vir a ser exercidas no poema, bem como uma enunciação dos títulos que esses poemas poderiam vir a ter numa segunda edição. Essas variantes e esses potenciais títulos constituem o conteúdo das anotações que aparecem nos volumes, assim como também destas fazem parte as situações de interpretação dúbia e a sua respectiva sugestão de leitura. Resta-nos, por fim, referir a edição do livro de homenagem, que também se divulga hoje, a par com o aparecimento da obra completa, volume que constitui um esforço de recolha e de coordenação de todos os textos que foram publicados em vida acerca do autor, livro que vem celebrar o centenário do nascimento de António Vera, o qual ocorreu em 2023. E agora, para concluirmos, a publicação da obra completa de António Vera constitui para nós a recuperação e a edificação de um filão literário que poderia ter ficado oculto ou adormecido na obscuridade dispersiva das gavetas. É a revelação de uma extraordinária jazida poética que foi necessário erguer em volume uma primeira vez, através do estímulo dado ao autor, e agora, uma segunda vez, erguido em monumento. Cumpre-se essa máxima, formulada pela historiografia europeia contemporânea, que associa a verdade e a mundividência do documento com a sua potencialidade monumental. Para os futuros leitores que procurem a poesia de António Vera, essa irá traduzir-se pelo início de uma demanda interior, resultante de uma larga caminhada pelo mundo, uma viagem sempre inacabada, suspensa sobre si própria e, para sempre, iniciática. E é só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, José Fernando, por este estudo crítico tão profundo que realizaste, pelo enquadramento da obra de António Vera no seu ambiente artístico, no seu ambiente cultural, de geração e também um pouco social, e por todas as associações que fazes relativamente à obra dele, comparando aos grandes mestres. Eu não quero deixar de explicar também aqui a razão de ser deste amigo que está aqui ao meu lado, antes de passarmos à leitura de poemas, que é disso que estamos à espera, de ler poemas de António Vera, mas não queria deixar de dar aqui uma palavrinha, a possibilidade do nosso amigo Luís Graça, que é um poeta e escritor, o único, neste momento vivo, fundador da Tertúlia Rio de Prata. A Tertúlia Rio de Prata foi a tertúlia onde o meu pai foi reintroduzido pela mão da Maria Lúcia Lepecki,
que alguns de vocês devem já ter ouvido falar, uma grande professora e uma grande mestra da língua portuguesa, que eu conheci num congresso de psicanálise. A psicanálise tem tudo a ver com o que se está a passar hoje aqui, porque, embora eu não conhecesse a psicanálise quando era pequenina, que foi nessa altura que eu descobri que o meu pai escrevia e que guardava tudo na gaveta, eu nessa altura tive uma noção de que era necessário que ele publicasse, porque corria na minha casa uma história meio velada de que ele teria sido impedido de continuar a escrever por ter sido admoestado pela PIDE. E essa questão tornava-me curiosa em relação ao passado daquela pessoa que era o meu pai. E então fui eu que fui fazer uma pesquisa à Biblioteca Nacional e fui eu que na altura descobri os poemas e os contos que ele tinha publicado na juventude. E, impulsionada por essa descoberta, cheguei a casa, esfreguei os textos na cara, então afinal sempre tinhas aqui coisas publicadas, porque é que isto não anda? Bom, e tanto o aborreci que ele foi juntando os poemas todos numa famosa mala, a tal mala que o José Fernandes desapareceu. Só que a capacidade de ele tomar conta do que era dele era muito pouca, porque, como nós sabemos, quem não foi amado, quem não foi cuidado, não sabe cuidar, e então esqueceu-se da mala no transbordo de um navio. E lá se foi todo o primeiro projeto literário. Entretanto, eu era uma jovem, tinha mais em que pensar, não voltei a pensar naquilo. Foi depois da minha análise estar quase no fim, com uma pessoa que eu adoro e que está aqui presente, que eu vou dizer quem é, mesmo que ela não queira, que é a doutora Maria Fernanda Alexandre, que estava a minha análise quase no fim, e o meu pai muito neurótico, como era costume, a escrever para a gaveta, e eu com aquela ideia antiga de que ele publicasse. E a doutora Fernanda diz lá atrás assim uma frase que foi mais ou menos como isto: escrever vai-o ajudar a viver os últimos anos da vida. Olha, eu pensei, olha, quer dizer, há mais alguém que pensa como eu, há mais alguém que acha que isto é interessante. E então encontrei a Maria Lucile Pecchi num congresso. E o que é que esta alminha pensou? É já, nem é ontem nem depois, é já. Fui falar com ela, ou seja, não falei com ela na altura porque era muito tímida também. Mas depois enchi-me de coragem e procurei o contacto dela, fui à Faculdade de Letras, apresentei-me, levei-lhe uns manuscritos e disse: olha, por acaso é meu pai, mas eu acho que é muito bom poeta, não se importa, leia, e deu uma opinião. E ela achou aquilo o máximo da loucura, uma mulher que ela não conhecia de lado nenhum, era assim, aborreceu-lhe, disse: oh menina, tão querida, vá lá, eu vou ler, você é querida. E leu, e gostou, e levou o meu pai, conduziu o meu pai à primeira publicação do tal livro Cursivo Menor. Esse livro foi muito importante porque permitiu o reingresso num ambiente literário, que era o ambiente por direito do poeta, do qual ele tinha ficado privado, não só porque era pobre e não podia fugir, porque não tinha quem o sustentasse fora, e, portanto, ou deixava de publicar ou escrevia para a gaveta, porque tinha que ganhar o seu ordenado para poder sustentar-se a ele e à família. Portanto, naquele momento houve alguém, que foi o Manuel Couto Viana, que foi ao lançamento desse primeiro livro, a convite do meu pai, porque eu perguntei-lhe: mas não há ninguém vivo? Ninguém do teu tempo está vivo? Não é possível. Havia ainda o José Terra, mas estava já muito afastado. Mas o Manuel Couto Viana foi e integrou o meu pai na tertúlia Rio de Prata, que constituiu a tertúlia mais importante de convívio e de estímulo literário para o meu pai. E é precisamente aqui o nosso amigo Luís Graça, que o conheceu desde esses primitivos momentos, não é? Que é o único fundador vivo dessa tertúlia, que está aqui entre nós. Eu pedi só para... Não, o Julião diz que não é. O Julião diz que não é fundador. Não, está desde o início, mas não é. Em 92 e o comprou lá em 94. Pronto, tanto não é fundador. Cá está. 2 anos de prazo. Pronto, mas já que o Julião está a falar, quero também dizer que devo ao Julião, para além do que já disse, a tradução para castelhano dos 2 primeiros livros do meu pai.
Pronto. Bem, então aqui uma palavrinha e depois vamos ler a poesia dele, que é para quem não conhece ficar a conhecer. Então, Luís Graça, poeta, escritor, ensaísta. E amigo ficcionista. Fala. Bem, eu não estava à espera de vir para a mesa, pensei que era um Julião que estava aqui, não pensei em nada para dizer, portanto, sentia-me melhor se fosse um modelo de passarela, de moda, tinha só que andar de um lado para o outro, tentar não cair e depois sair pelos bastidores, sem dizer nada. Porque assim sinto uma grande responsabilidade de dizer coisas que sejam interessantes e com significado. E se antigamente para mim era muito fácil falar das pessoas, agora começa a ser mais difícil. Portanto, vou começar pela parte da cerimónia dos Oscars de Hollywood, que são os agradecimentos. Quero agradecer à filha do António Vera por esta magnífica iniciativa, preservação da memória e um tributo à poesia portuguesa, à editora que faz o favor de editar, e ao José Fernando Tavares, que também me fez um grande favor. Já disse tanta coisa tão importante que a minha missão já não tem a mesma carga, porque ele já disse muita coisa. Portanto, eu já não tenho tanta responsabilidade de falar. Hoje está um dia de sol, mas aqui na minha alma está a chover muito. E está a chover muito porque sinto muita falta do António Vera e de muita gente que fazia parte da Tertúlia Rio de Prata. Até aos 17 desaparecimentos eu ainda tinha uma contabilidade em dia e agora já são mais de 30. E também já estive em ocasiões anteriores sentado numa mesa como fundador da Tertúlia Rio de Prata, concretamente na casa do artista com António Manuel Couto Viana, e ele também já não está entre nós. De maneira que isto vai custando. É pesado. Por um lado, é uma grande alegria poder estar com os amigos e prestar um tributo à memória do António Vera. Por outro lado, dói muito, porque o José Fernando vai falando dos nomes e nós vamos recordando a dor da partida dessas pessoas. Vou recordando os meus encontros com o David Mourão Ferreira no clube de vídeo Arco-Íris, onde eu lhe dava conselhos sobre os filmes e muitas vezes o David levava os filmes que eu aconselhava. Era um grande amigo também do António Manuel Couto Viana e eu já não me recordava de ter sido o António Manuel Couto Viana a levá-lo para a tertúlia. Foi uma ocasião muito feliz na minha vida, ter tido o privilégio de conhecer tanta gente interessante em termos humanos e literários na tertúlia. Eu lembro-me como é que começou para mim. Eu já conheci o António Manuel Couto Viana de uma tertúlia de banda desenhada de Lisboa, que se realiza às primeiras terças de cada mês. O António Manuel Couto Viana já frequentava, eu comecei a frequentar em 86, se não me engano. Portanto, quando encontrei o António Manuel Couto Viana, que morava muito próximo de mim, no restaurante Rio de Prata, já nos conhecíamos, e foi o proprietário da tertúlia que me apresentou ao Ulisses Duarte, um dos fundadores, grande amigo do António Manuel Couto Viana, e disse assim: ó professor, que era o Ulisses Duarte, este rapaz também escreve poesia. E o Ulisses Duarte diz: então porquê é que não aparecem às quintas-feiras, que eu tenho aqui um encontro com o António Manuel Couto Viana? Conheço perfeitamente, tenho todo o gosto em comparecer. Então comecei a aparecer às quintas-feiras. Depois apareceu o João Marques, depois a tertúlia foi-se alargando, e cada pessoa que aparecia integrava-se facilmente, e pronto, a partir de certa altura foi o António Vera que apareceu. E eu fiquei logo muito cativado pela bonomia, pelo sorriso tranquilo que ele tinha, pela ironia e pela capacidade subversiva, que à partida não seria uma coisa evidente. Um homem tão sereno, tão calmo, mas tinha um ferrãozinho. Apesar de dizer as coisas com muita suavidade, estava lá o ferrãozinho, o dardo envenenado do humor.
E lembro-me de uma ocasião, nós tínhamos um livro anual, Florilégio da Tertúlia Rio de Prata, com poemas de Natal. Eu, por essas alturas, já estava bastante desencantado com o Natal, porque já tínhamos perdido muita gente, todo aquele significado já se tinha perdido. Então, no primeiro ano, ainda escrevi um poema sério, digamos assim. Depois imaginei o Natal na cabana do Pai Tomás, e a partir daí tinha 4 personagens que entravam todos os anos, que era Deus, o Diabo, o Pai Natal e o Menino Jesus. E aquilo era um exercício de subversão, o meu poema de Natal. Depois houve umas senhoras lá da tertúlia que não gostaram de como eu acabava um poema, que o Pai Natal dizia: mas quando é que se janta, porra? Aqui um porra, isto é um poema de Natal, um ponto de gênero. E das pessoas que não ficaram nada perturbadas com isso, foi o António Vera. Disse: então, mas e agora? Então, olha, agora deixo de escrever, tudo bem, escrevo para outros sítios, mas não me vou censurar, só por conta de um porra. De maneira que prefiro não publicar a tirar este, porque até padres das aldeias familiares de pessoas, que o Judeu lembra-se do Hélio Proença, gostavam do meu poema, não se sentiam nada ofendidos com isso. E o António Vera também não, ficou surpreendido. E depois era um grande contador de histórias, era uma pessoa que ouvíamos sempre com grande prazer, era altamente enriquecedor e era a nota de suavidade da tertúlia, porque havia um princípio em geral: aqui na tertúlia não se discute nem futebol, nem política, nem religião. Mas de vez em quando aquilo descambava um bocadinho entre o António Manuel Couto Viana e o Ulisses. O Ulisses, então, era uma pessoa explosiva, bastante temperamental. E depois eu e o António Vera e outras pessoas ríamos um bocado e aquilo lá acalmava. De maneira que as horas passavam, nós sem darmos por ela na tertúlia, e muitas vezes íamos jantar, íamos continuar o convívio. Concretamente, uma pessoa de quem eu tenho muitas saudades, também tive uma semana uma homenagem, que era o Rui Cacho, que fazia o favor de ir comigo à comuna, uma coisa chamada A Palavra dos Poetas. E havia um poeta designado e depois havia declamações de poemas e falava-se da vida dele. O António Vera, por acaso, nunca foi. Pouca gente tinha disponibilidade para ir comigo lá à comuna. De maneira que recordo com muita saudade os tempos da tertúlia Rio de Prata, uma grande amizade, e nunca tive uma discussão com o António Vera. A propósito de nada, o que também seria um pouco provável, mas o que é facto é que só tenho boas memórias. E depois a grande tristeza, já do percurso final da vida dele. Vamos ler poemas. Vamos celebrar. E pronto, de maneira que agradeço muito a distinção de estar aqui na mesa e felicito as pessoas que cá estão e, como diz a Maria José, vamos recordá-la agora através dos poemas. Muito obrigado. Obrigada. Convido-vos então agora a ler em voz alta, todos os que quiserem, a poesia do António Vera. Julião, queres começar? Queres vir aqui? Posso? Não, digo mesmo daqui. Lês daí? Não tem graça nenhuma, anda cá. Anda aqui. Anda aqui que é mais bonito. Anda cá que é mais bonito. Enquanto ele vem, só uma precisão técnica. O meu pai não pertencia à Marinha Mercante. Era obrigatório usar as fardas da Marinha Mercante por uma questão acordada com formalidades que me ultrapassam. Ele era inspetor de imigração. Não se diz que é inspetor, porque inspetor dá a impressão de que ele era alguém que pertencia ou à PIDE ou à polícia, o que não era o caso. Ele era alguém que defendia os direitos do imigrante fora do país e no decurso das viagens que os imigrantes faziam. Mas a categoria técnica não era oficial da Marinha, não é? Era inspetor de imigração. Era só o uniforme. O uniforme é que era de oficial da Marinha e representava o governo português fora de Portugal, para os assuntos dos imigrantes. Então vamos lá ouvir. Não é preciso. Não é preciso? Eu preciso.
mas é preciso. É preciso, para mim é preciso, para ficar registro. Ora, de estrofes elementares, o número 53, Heresia, bem na página 263 do segundo volume da poesia. Corola já seca e nem isso ser, sem coração não ser alma nenhuma, parar no voo sem jamais poisar, e só, sem só sonhar-se ou despertar, fragrância de mulher alguma apetecer, negar o alvo por alvo nunca ter, deixar de ser, por Deus, deixar de ser. Fica só a ler essa, vamos ler mais. Agora leio a uma enquanto vão pensando o que é que vão ler a seguir. Pode ser? Do livro Cursivo Menor, página 94 do volume 1. Isto era como eu o via quando eu era pequenina, o homem mais lindo do mundo. Agora não penso assim, felizmente, mas na altura era o mais inteligente, o mais bonito. Então, à luz da minha infância, este poema: pelos tubos do órgão descem 100 serpentes, assobiando, assobiando, cegas de terra e paraíso, e é tanto o som que Adão, entrando, só ouve o repicar dos sinos. Ó, Jorge Brito Abreu vai ler. Isso, vamos. Este livro? Já sabes qual é a página? Paulo Jorge Brito Abreu é um poeta, ensaísta, escritor, grande amigo do meu pai, com uma vasta obra publicada, e já apresentou um livro meu, o Punch de Lúcifer, o Complexo de Lúcifer. Exatamente. Lúcifer, aquele que transporta a luz, não é? Exatamente. Aquele que transporta a luz. Lux Ferrer. Ora, antes de declamar, o que se passa aqui hoje, o que se passa com o poeta António Vera, é o mesmo que se passa com os génios, com os poetas e com os santos. Ou seja, nas sequelas da sua descida à terra, surge e surge sempre a ressurreição. Este livro é um ser vivo, é o corpo de António Vera. Muito bem. Sanção em Crise, página 217, estrofes elementares. Linda era Dalila, assim disseram os que não te viram ao sol posto. Pequeninas rugas nos teus lábios, azul olhar, dálias pressentidas no teu rosto. O cabelo loiro prateado, laços os teus seios e o teu ventre. E eu, um teu ex-bobo, apreendido na gaze hibernal da minha calva, na gaza temporal dos meus sentidos. Onde está? Um novo amigo, sei que é o marido de Beatriz Matoso, minha querida amiga. Não se importa, diga o seu nome. Também é poeta. José Provença Carvalho. Muito bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradeço, de facto, esta oportunidade de poder dizer aqui um poema de Nós António é que Vera. agradecemos. Então. Ora bem, da obra completa, volume 1, temos o poema Trincar Maçãs. Trincar maçãs à beira-rio, pular um muro do quintal, sorver as bagas de rocio num colo de erva vesperal, ter os sentidos bem alerta, as cores todas na paleta, o corpo são, limpo
e frugal. É cantar a vida, mais glória, por quanto tempo dura a história, de eu ser o mundo todo e o seu final. Maria João Coutinho, minha grande amiga, que também é poetisa e escritora e trabalhou na biblioteca da Faculdade de Letras até há bem pouco tempo. Vou ler um poema dedicado à doutora Anabela Rita, de quem tanto gosto e de quem tanto privo, o que se chama o poema Narcísico. Como qualquer poema universal, eu hesito ao mirar no papel. Tal como a fala, a forma, o jeito dele, sou espírito de tinta e arte encarnado no fundo da matéria e ofertado por cunho alheio ao ente que sou eu. Quem me escreveu teria sido louco? Mas fui certamente eu quem interpôs estas palavras ao nítido outro olhar perto do meu, que, ao recitar o som e a fala, assim furtou minha presença ao tal poeta que se esconde, num quê, num mas universal e firma louco, como eu. Anabela Rita foi outra professora muito importante na vida do meu pai, bem como Teresa Moura Guedes, que na Faculdade de Letras se interessaram pelo trabalho do poeta e o divulgaram na altura no meio literário. Então, enquanto vão pensando o que é que vamos ler mais um bocadinho, se quiserem, não é? Eu leio mais um poemazinho. Eu não tenho grande jeito para ler, mas é só para criar ambiente, porque eu gostava que lessem mais qualquer coisinha. Este poema: da talha benta da senhorinha morta, vazio o bojo de pedra polido, o rosto deitado da senhorinha morta, cobre-o um lenço de linho. Quem foi o rosto copiado em sede e lírio da senhorinha morta? E não sei o que é que aconteceu ao resto do poema. Bom, as minhas falhas. Vou ler então outro poema, humorístico. Cães de família. A filha era amantíssima, assim tratava os pais, melhor que cães. Na verdade, tão bem que o bicho era doente e se não tinha pulgas é porque eram tiradas e lavados os dentes do cão, o que imaginam. Pela coleira os trazia, aos domingos, por não haver mais tempo. Tudo apostos então, comiam iscas ou frango no espeto. Mas ossos não comia o cão, só refeição de cão guloso. A filha era dos pais, a mãe travessa, lambia-lhe as mãos por causa do cieiro, provia da bronquite, tapava-lhes o peito, não fosse o cão ladrar por ciumento. O cão, filho da filha, dos pais, neto, não os amava tanto, pois não ladrava a eito como a mãe ao esposo da amantíssima filha. O qual, olhos no teto, chupava o seu cigarro milenar, bem calado e ausente do presente. O mais velho dos cães ia escrevendo versos no poente. Quem é que quer ler mais um poema ou já estão cansados? Lê tu, Julião. Eu posso ler este outro tonal. Então vá lá. Escolhi aqui. 44 das estrofes elementares na página 252 do segundo livro. Aliás, este poema foi publicado inicialmente no suplemento das Artes das Letras de 1º de janeiro em 2005. Outonal. Um sopro passou tangente ao véu de água.
Boliram libélulas nas molhadas fragas. Fim de outono à vista no topo dos ramos despidos de folhas, e o bafo dos bois mal agita o pasto. Recolhem-se as cabras agora mais cedo, e as sombras já fogem sob o arvoredo. Paisagens noturnas estas dos meus sonhos ao tombar dos anos. Extintos os brotos, o cheiro a medronhos e o toque dos sinos na corda dos montes. Com os sons me vado, na tarde me alongo sobre esta paisagem em que me desdobro. O amor que o poeta tinha à língua portuguesa. Português, meu amor, e língua minha. Minha língua mãe, confusa e linda, relampejas de luz e crias trevas, onde flutua a tua omnisciência, que é dos nossos sonhos, o mar onde nos levas a descobrir o mundo. O mundo avassalado por capitães do lucro e da ganância, esfarrapada e bela, velha e jovem, que outros irmãos te vistam e alimentem, onde eu falhei vestir-te de rainha. E peço-te perdão por esta minha torpe, insanável e tola inconfidência. Eu vou ler este, porque deve ter sido um dos últimos poemas que ele fez e provavelmente já estava acamado, da apostila. Isso já estava acamado. Perguntei a um anjo. Sim. Mas foi ele que escreveu. Sim, sim. Perguntei ao anjo que por ali passava: que azul é aquele que daqui eu vejo? A resposta me deu o anjo Gabriel, pois dele se tratava. É a porta do céu e de quem o deseja. Não sei amar e menos desejar quem de lá me chama. Há de haver uma porta, mas essa porta abre-se 359 dias antes do fim do ano e chama-se Natal. Lá estarei então como São Tomé esteve, a ver se Deus me quer como seu penitente. Só sei amar com meus 5 sentidos e sem eles o que faço? Mas então entra já, pois é isso que és, os teus 5 sentidos. Boa tarde. Não sou poeta, sou mentalmente de poesia. Ai, que gosto. Eu não conheço, não li, sinceramente, António Vera, mas deu uma curiosidade em ir ali, abri ao acaso, como eu costumo sempre fazer, e dei com estes versos lindíssimos. Ainda bem, então fico muito feliz de partilhar connosco. Que obrigada. Bem pouco sei da vida, da morte nada sei. Se amar tem de ambas as coisas, sei isso sim que amei. E por amar tantas vezes, afinal, ressuscitei. De mão fechada chegamos, de mão aberta partimos. A tudo aspiramos, nada, nunca se soube a que vimos. Esta é a diferença entre quem sabe declamar e eu que não sei. Se quiser declamar mais algum, é muito bem-vinda. Só mais um poemazinho? Sim? Tá. A ideia é participar. Só estou aqui a tapar vazios. Agora saiu muito grande e que eu não conheço. Nem sequer tive tempo de ler. Novamente do volume 1,
49. O céu baixa devagar. O céu baixa devagar, todo pertinho de chuva. Vem brincar comigo às trovoadas, ao medo aprendido a jogar às trovoadas. Esconde-me no sótão, mas espreita a socapa. Dá-me para fingir que ouço o verão, chorar quentes vagas de chuva sobre as folhas de figueira em frente. O verão vai-se embora. É tão triste. Só mais um. Eu só ligo, depois vai me dar muita tremida. Uma grande preocupação que o meu pai tinha foi sempre relativa às pessoas que viviam mal. Talvez porque ele viveu mal e foi muito pobre, porque passou a Segunda Guerra, viveu épocas muito difíceis que agora se diz que não existiram, que foram épocas antes do 25 de Abril, épocas em que tudo era proibido. Ele sempre foi alguém muito empático para com o sofrimento dos outros. Então este poema é muito pequenino. O pé inchado da criança descalça envelhece a terra ao passar. Vê-se a própria relva ao pisar do pé ficar grisalha e de repente a luz do dia sussurrar. Isto é um bocado difícil. Acho que é mais fácil. Eu abro ao caso. Melancolia, baça e fresca a cisterna, e queda e limpa a água, tocada por um eco, som de gelo roçando a alheia madrugada. No fundo da cisterna há dois rostos gravados, Julieta e Judite, sob um véu desolado de lágrimas geladas, de amor e fel tocadas. A cisterna de gelos, vou fechá-la com taipas, vou cerrá-la com grades, que os insetos não risquem, tal pista de água sacra, que os rostos queidem quietos sob a água lustrosa e que ninguém mais toque no filtro envenenado por relentos da história que uma vez me poisaram sobre a pele dos 20 anos, quando meu sol nascia, e outra vez me molharam quando a noite descia à boca da cisterna e da melancolia. Bem, suponho que estamos todos já ilustrados. Se alguém quer ler mais alguma coisa, mas suponho que não, estão desejosos de partir. Temos aqui um partir, não? Lemos mais um? Lemos mais um? Sim. Mais um, só mais um. Então quem lê mais um? Eu leio este, eu que não sei ler grande coisa. Este poema é do frio das metáforas. Chama-se Os Polos Sensíveis. Coração foi-me guitarra quando coração havia, e o céu enchia e vazava de meu amor e alegria. Por isso eu para ele olhava e a melancolia nascia. E havia uma pedra rara que dentro de mim caía, e com ela me arrastava a dias sem sol de luto, onde ninguém habitava, senão a mágoa sem fruto. Mas sempre havia a guitarra, para quem a tocava havia. Dois mundos que se fechavam, mas que alternados se abriam. Agora sonho o meu nada, cordas, guitarra, partidas.
vamos então terminar. Julião, faz-nos a honra. Só mais Talvez um seja. hoje. Temos um lanche. Ai, temos aqui a Ana, Ana, vamos lá. Ana Passarinho. É muito pequenino, pessoal. Ana Passarinho também escreve, também já esteve num encontro nosso. Escreve, o género dela são sonetos, mas também tem um livro infanto-juvenil publicado. Diga, Ana. Ter amigos é não estar sozinho, é contar como um dia cada mês, rir-me porque te ris, ter-te vizinho e ouvir chamar o meu nome em português. Se me dão a liberdade Claro de que eu sim. dizer umas palavras. Então, faz favor. É assim, eu reformei e fui para a universidade, se ainda não tenho dado aulas, e vou fazer uma palestra sobre poesia de intervenção e o 25 de Abril, que ofereço, que é já Muito na obrigada. próxima, pode por vezes escolher. E como estamos aqui na Associação 25 de Abril, o seu presidente, foi a partir daí que se desenrolou todo o trabalho para se fazer o 25 de Abril. Eu na minha palestra explico desde a implantação da República até essa altura. Quando ele estava na Guiné, em contacto com os milicianos e com todos os outros e com o próprio guineense, é que estou realmente consciência de como era infeliz aquela guerra. E tem um livro muito bonito que vinham todos. Qualquer coisa, vinham todos. E no fim vieram todos. Obrigada. No fim vieram todos. Tem várias poesias. As pessoas não imaginam com um militar tão duro e isso que realmente escreve a poesia. Se me dão licença, vou ler uma delas. Temos aqui um militar, o poeta Julião Bernardes fez parte do movimento 25 de Abril. Foi um capitão sabe de o que eu Abril. estou a dizer, então conhece poeta o Julião conhece o Bernardes livro é um e conhece os capitão de poemas Abril. dele. Então, Quem é aquele militar? o presidente da Associação 25 de Abril, O nosso poeta Julião Bernardes é um o capitão de Vasco Abril. Lourenço. Mas foi. Então, Sim, e depois então. paz, 2 horas e picos, o avião da TAP levantou, com ele vai um moço, cujo destino é, não interessa, vai para a guerra. Guerra, palavra horrível. Guerra contra quem? Sabe-se lá, pelo menos ele não sabe bem. Sabe sim, que vai fazer o quê? A guerra. Com que fim? Para ele não haverá propriamente um fim. Vai para a guerra. Pois isso é que é nação. Nação, será a nação. Não, ele pensa que não. É o governo, os ditadores que o exigem. Sim, ele vai para a guerra como um fim. Conquistar o direito de viver em paz. Será em paz no seu país, ou como dirão os outros, na metrópole do seu país? Sim, é isto, triste realidade, triste guerra, em que os seus intérpretes só desejam é viver em paz. Paz, porque não a conseguir. Paz, palavra doce, e o avião continua a caminho da paz. Muito bem. Bom, vamos terminando. Eu ainda tenho aqui 2 poemazinhos para ler, antes de os deixar em paz, e depois temos ali um lanchinho para quem quiser. Há aqui uma referência que eu não queria deixar de dizer, é que ser semente e em fruto de si mesmo transformado faz parte, é uma estrofe que faz parte de um dos seus poemas, um dos poemas de António Vera. Mas como é um bocadinho longa, não vou ler. Vou ler aqui um poema muito pequenino, que se chama Cava da Onda. Cava da onda, meu horizonte é água, cimo da onda, meu horizonte é céu. Transporte nos braços e assim te embalo, mulher de navegante e amor meu. E este poema, Morangos, do último livro dele, da Postila. Morangos no inverno apaziguam a sede de fruir os dias claros. Do verão e dos beijos o amparo
a remover a ímpar solidão. E agradeço-vos a todos este momento de amizade, de partilha, de confraternização. Temos então, para quem quiser, temos aqui um lanchinho, um momento de convívio. Muito obrigada a todos por terem estado.